Olá, boa noite! Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast, o Ponto X da Questão. Mais uma vez, nós estamos aqui pela página do YouTube da Comunidade Católica Renascer em Cristo. Se você não segue, começa a nos seguir agora. É o podcast, o Ponto X da Questão. E nós estamos nessa noite, nesse podcast, com um convidado aqui muito especial, que vem de longe. Longe assim, né? Porque longe... relativamente, mas é do estado do Ceará, da cidade de Morrinhos, e daqui a pouco nós vamos saber quem é essa pessoa. Mas enquanto a gente não faz a apresentação do nosso convidado, vai compartilhando essa live aí com o grupo da tua família, dos teus amigos, compartilha no Instagram, compartilha no Facebook, compartilha em todas as mídias sociais que você tem, que você segue, para que este podcast chegue a mais pessoas. Portanto, a proposta dele, a temática dele possa ajudar, esclarecer, levar pessoas a crescer no conhecimento de Deus, da vontade de Deus. É o podcast, o Ponto X da Questão, diretamente do estúdio Santa Clara, o estúdio Restauração Santa Clara, a Comunidade Católica Renascer em Cristo. Boa noite, convidado! Boa noite, irmão Alexandre, boa noite. Seja bem-vindo. Obrigado. Então, o povo quer saber, nós queremos saber quem é você. Eu sou Osmar Santos, da cidade de Morrinhos, fundador da Comunidade Católica Só Deus. E o que mais? É casado, solteiro? Sou celibatário. Então, pronto, eu não posso dizer que está... é do Senhor, não é isso? Isso, inteiramente de Deus. Glória a Deus. Então, seja bem-vindo ao nosso podcast, o Ponto X da Questão, desta noite, nessa terça-feira que nós fazemos já tradicionalmente esse podcast. E essa noite, o Ponto X da Questão, nós vamos abordar sobre comunidade, carisma, né? Já que o Osmar é fundador, moderador geral da comunidade Só Deus, né, Osmar? Então, exatamente. Seja bem-vindo e vamos aqui no Ponto X da Questão, que é sobre comunidade. Osmar Santos, você inclusive escreveu uma matéria para o nosso jornal, né? O jornal da CCRC, que é mensalmente, 100% online, você pode solicitar e pedir a edição, em que nós estamos sempre trazendo temas pertinentes, importantes e esclarecedores. E o Osmar fez na edição do mês de maio uma matéria sobre comunidade, né? Mas quem não leu, quem não teve a oportunidade de ler o jornal e gosta de um podcast, vamos falar aqui um pouquinho sobre comunidade. Osmar, o que é essas comunidades? Porque eu vou me fazer desentendido, porque muita gente vive isso, né? Não entende, não sabe o que é, né? Então, eu vou personificar aqui a essas pessoas que não sabem o que é carisma, o que é comunidade, para que essas perguntas, né, seja esclarecida pela Vossa Senhoria, que conhece tão bem sobre isso, né? Então, Osmar Santos, o que é essas novas comunidades, né? Por que a expressão novas comunidades? Já que lá do início, né, nós podemos observar na Palavra de Deus, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículo 42, já nos fala já da experiência dos primeiros cristãos que eram em comunidade. E aí nós temos uma palavra que agrega um sentido mais, digamos, específico, porque lá as primeiras comunidades cristãs, e aqui nós usamos o termo novas comunidades, né? Então, o que é comunidade e o porquê novas comunidades, Osmar? Era as comunidades primitivas, né? As primeiras comunidades, os primeiros cristãos. Mas as novas comunidades, ela tem um sentido de que a gente vamos lembrar que renovação carismática, grupo de oração e toda comunidade, quem é comunidade hoje, nasceu de um grupo de oração. Precisou de uma pequena célula, de um grupo de oração, para se tornar uma nova comunidade, né? E as novas comunidades não existiam até um certo tempo, até 1998, por aí, já não existiam esses termos ainda, porque ainda era um fenômeno para a igreja. E ainda né? Mas hoje já está bem mais definido, né? Novas comunidades, fundadores, cofundadores. Antes não tinha essa definição. Mas ao longo da vida da igreja, no tempo da igreja, Deus ele suscita carismas, e essas novas comunidades, elas têm cada um seu carisma, na beleza, como João Paulo II dizia, né? É um jardim, várias flores, e compõe um jardim belíssimo da igreja. Acho que essa comparação é muito bela, né? Muito bela. Porque um jardim só com uma flor só, assim, perde a graça, né? Mas quando um jardim tem várias flores, acaba sendo uma riqueza, né, de beleza. A gente percebe, num jardim pode ter uma flor do campo, né?
mas também pode ter uma roseira. Isso. E aí vai indo. Isso é o sentido das novas comunidades. São muitas. Não pode ser uma só. Não. Deus vai suscitando carismas específicos. A igreja é uma só, né? Podemos dizer que a igreja seja esse jardim. Isso, né? isso. E que nesse jardim cabe muitas expressões de plantas, né? De flores. Para as pessoas que não leram o artigo, eu coloco uma ênfase de que a igreja ela é a espiritualidade, é esse jardim, e aí tem vários frascos, com a mesma essência da igreja, da espiritualidade da igreja, mas porém um frasco menor, outro maior, outro redondo, mas todos somos igreja. Todos levam a igreja, todos levam uma essência, né? Exatamente. E que aí eu acho que a essência é no outro ponto que nós vamos abordar, que é a questão do carisma, não é isso? Né? A questão da essência. A essência, exatamente. Mas pergunte especificamente para que eu possa, né, tentar dizer para os irmãos que estão nos assistindo. Deus, ele levanta ao tempo, né, ao longo do tempo da igreja, ele suscita carismas. Às vezes tem carismas para um certo tempo na igreja, né? E ele vai suscitando porque a igreja precisa. A gente lembra bem que na década de 70 já as pessoas estavam praticamente, possamos dizer assim, se eu não posso me expressar errado, mas que a fé já estava morrendo. Aí surge a renovação carismática, que é um movimento, um movimento muito forte, e que a gente toca nos atos concretos dessa experiência. Homens eram renovados, ainda são, mulheres, jovens, experimentaram dessa força. Daí então vai surgindo a necessidade que, num grupo de oração, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, e aí a gente encontra esse quero mais, de repente, no carisma. Esse quero mais e quero mais para sempre, né? E tem gente que encontra esse quero mais, se preenche dentro de uma nova comunidade. Porém, a gente não descarta os grupos de oração. Claro. Né? Eles existem, tem pessoas que se completam neles, mas tem pessoas que vai se encontrar num carisma. E de um certo tempo para cá vem surgindo muitos carismas, principalmente no Brasil. Né? Sim, que é um grande celeiro, né, de carisma. Osmar, a sua experiência, a sua primeira experiência com Deus foi quando? Em 1998, dia 21 de junho. Olha, lembra? Lembro data. A noite, na sexta-feira, foi o primeiro toque de Deus. E você era um herege? Vamos aproveitar e fazer um pouquinho de testemunho também. De fato, assim, a palavra herege, eu acredito que não, né? Mas era uma pessoa assim, afastada. Uma pessoa ferida, né? Eu tinha muita ferida por conta de que eu perdi meu pai, né? Quem sempre foi encontrado por Deus, sempre foi assim, encontrado por uma grande ferida, e Deus tomou, se aproveitou daquilo. E na época eu tinha 17 anos, já entrando para os 18, né? E eu lembro muito bem que encontramos um grupo de protestantes, nós estávamos saindo da aula, na época existia o fundamental à noite, a terceira série, a quarta série à noite, a quinta série à noite, tinha nesta época, hoje em dia não se tem mais, né? Mudou todo o sistema, mas na época tinha, e a gente saiu da aula do colégio naquela noite e encontramos um grupo de protestantes, mais ou menos, se eu não me engano, era uma segunda ou uma terça-feira, que combinamos de, na sexta-feira à noite, nos encontrarmos para a gente aceitar Jesus. Eles fizeram assim eles começaram primeiro a colocar um terror, né? Eu posso usar essa palavra, porque essa foi a sensação que eu tive, de um terror que Jesus vai voltar no dia seguinte e eu não estou preparado. E eu tinha que aceitar Jesus porque ele ia voltar logo, aí ele associou, e estava ventando muito nesse dia, ele associou o vento, as nuvens, a lua estava muito bonita, sabe? E aí começou, e a gente sentiu aquilo, né? E aí pronto, era o meu tio, a minha tia, o meu tio tem a mesma idade que a minha tia não, ela era mais velha, e aí ela já estava quase terminando o fundamental, e nós estávamos na quarta série, se eu não me engano,
ou terceira série. E aí a gente junto ali resolvemos ir para o culto na sexta-feira. Quando chegou a noite, a gente foi, se arrumamos, a gente foi para esse culto, só que eu disse, não sei se você conhece bem Morrinhos, a gente morava no São Luís, ali o bairro ali da Dona Francisca, ali por ali. Tá, sei. E a gente ia subir um alto para dar acesso à Praça do Cruzeiro, que eu acho que você lembra, e para ir para essa igreja. Só que eu disse, eu vou pelo centro da cidade, eu vou por baixo, não vou subir o alto, eu vou por baixo. Nesse ir por baixo, estava acontecendo um seminário de vida no Espírito Santo numa escola que é bem central na cidade. E a escola do Monsenhor, no caso? Do Cônego Saraiva, né, que na época era a Senec. Né? E aí eu fui, vi o movimento e entrei de uma vez. Sem saber o que estava acontecendo. Hoje eu entendo tudo. Claro, né? Claro. No momento eu não entendi nada, eu não sabia o porquê que eu estava ali na frente, e com o pensamento dos meus tios que tinham ido e não tinham me encontrado lá como prometido. Mas naquela noite, lembro muito do Júnior, um lourinho, careca, né? Um lourinho assim e tal, ele estava falando do amor de Deus. Qual era o grupo? A comunidade Cote. Já era comunidade Cote já. Na época era a comunidade Cote. A missão de Itapipoca, que dava muito auxílio a Morrinhos. Né? E então, ele pregava muito sobre o amor de Deus, e eu disse, eu quero esse amor aí para mim. Já fui muito tocado naquele momento. E a partir de então, no dia seguinte, o primeiro a estar lá, 8 horas da manhã, era eu. Olha aí. E um detalhe que na sala de aula, eu não gostava muito de ficar na frente e nem de me expressar. Pouco falava na sala de aula. Era do fundão ou do meio? Do meio. Do meio, né? Do meio. No fundão não dava para aprender nada, não. E aí, então, eu fiquei na frente, as primeiras fileiras de cadeira eu estava na frente, eu não entendi o porquê que eu não gostava de estar à frente de nada, assim. E no dia seguinte eu já estava lá, e a efusão foi aquele toque profundo, aquele poder de Deus, que no segundo dia que eu fui rezar, como eles ensinavam para a gente continuar a oração, porque senão aquilo ia morrer. Sim. E aí fica a dica, né? Ou seja, você pode fazer a experiência de Deus, ok, mas se você não cultivar, né, esse amor, como em todo relacionamento, seja um casal de namorado, uma pessoa que está casada há 1 ano, 10 anos, 20 anos, precisa cultivar para que não venha morrer, né? Isso? Precisa esse relacionamento, com certeza. Então, após a efusão, fui indicado, formado a não deixar de rezar. Eu não tinha Bíblia, eu queria um desejo enorme pela Bíblia, pela palavra de Deus. Isso é sinal de batismo no Espírito Santo, né? E aí eu pedi muito à minha mãe para ela comprar uma Bíblia, ela comprou. Mas aquela de carrinho de mão ou normal? Aquela quase desse tamanho, menorzinha. Carrinho de mão que eu falo é aquela aquela grande, né? Distante. Isso, desse tamanho aqui. Isso. Não, mas uma pequenininha. E eu sonhei com a palavra, eu sonhava, antes de eu ganhar a palavra, eu sonhava com a Bíblia bem aberta no meio. E eu queria saber o que estava escrito bem no meio. Né? E aí eu lembro bem que era o livro de sabedoria e falava que Deus, ele nos conhece profundamente e penetra até os nossos rins. Nossa, que lindo. Nunca me esqueci dessa passagem bíblica. Ficou arraigada mesmo no coração. Ficou enraizado. E pronto, foi a primeira palavra, e quando eu tive esse contato, assim, eu não quis mais largar. Mas um detalhe que eu estou lembrando agora. Antes de eu ir para o grupo de oração e depois que eu fui para o seminário, eu encontrei um casal de idosos que hoje estão bem idosos, já bem debilitados, mas lúcidos ainda, eles lembram. Né? E eles me falavam muito do grupo de oração. Olha, você não pode deixar de ir para o grupo de oração agora você tem que se aprofundar, que eles chamam lá de aprofundamento. Eles iam dizendo para mim, do jeitinho deles, eles não sabiam ler, mas eu considero eles meus primeiros evangelizadores, né? Que me apresentaram um grupo de oração pós-seminário. Eles foram assim, podemos dizer, irmão, que foram os formadores, né? Sem dúvida. Que hoje a gente usa essa nomenclatura, mas eles foram os meus formadores, meus primeiros evangelizadores. Assim foi a minha experiência com Deus.
fiquei apaixonado por ele até hoje. Amém. E agora, assim, né? As pessoas, a gente começa às vezes a contar uma história e as pessoas adoram, assim, o brasileiro, por mais que não seja legal, adora uma novela, né? Eu não assisto. Adoro o próximo capítulo. Eu já fui noveleiro, né? Antes de conhecer a Deus, desde então cortei da minha vida, né? Porque as novelas, infelizmente, as novelas brasileiras, elas não edificam, né? Antigamente, tinha até novelas com... Eu não assisto, mas vendo... Às vezes a gente vê esses vídeos, né, na internet, e eu vejo que antigamente tinha novela com conteúdo. Com conteúdo, né? isso. Hoje não. Mas o que eu pude concluir é que as novelas é fruto da nossa sociedade. Elas só refletem os anseios, os desejos, os sonhos, as misérias da nossa sociedade. Se nós temos novelas que são hoje deprimentes, é porque a sociedade está doente. A sociedade, então, exatamente. gosta disso, né? Mas nós renunciamos. Não são mais histórias assim. Exatamente. E nós não nos convém, como você falava, né? Assistir. Mas o povo gosta de uma novela, né? Então, nós vimos que no primeiro capítulo você ia para um culto protestante. Né? Então, vamos desvendar essa parte aí. E aí, os seus tios foram para o culto? Foram, aceitaram Jesus, eles são evangélicos até hoje. Ah, é mesmo? São. Uhum. A mesma idade de experiência que eu tenho com Deus, de anos, assim, eles têm de protestantes. Olha aí. Então, desvendando a esse capítulo. Mas um detalhe que eu fiquei me questionando a noite inteira para ir para esse culto, foi que eu dizia assim, eu vou ficar sem Eucaristia, mesmo sem entender muito o significado. Olha aí. Eu vou ficar sem Nossa Senhora. Não vai dar certo esse negócio. Eu ficava assim, né? E até que hoje eu considero que Nossa Senhora me empurrou para o seminário. Hoje eu posso perceber que o céu se moveu para me empurrar para o seminário, né? Para me ter essa experiência com Deus. Que bonito. São essas coisas que a gente vai perceber, os sinais de Deus na nossa vida. Os sinais de Deus. Na nossa vida. Sinais de Deus. Então, Osmar, aí você começa a participar do grupo de oração, era um grupo ligado à COTE, ou era renovação de... Assim, porque antigamente era quase como a mesma coisa, não tinha muita essa diferença, né, não hoje, tinha essa né, diferença de comunidade. Mas assim, a gente já sabia que era uma comunidade grande, muito estruturada, expressiva. Na época era Shalom e Cote, que a gente conhecia. Né? Próximos a nós não existia assim, nem em Sobral mesmo, a gente não via muito falar. Hoje já tem, né? Sim. Mas assim... na época nós éramos acompanhados pela missão de Itapipoca, como eu falei no início, e a gente foi tendo essa experiência, eles foram nos dando assistência, e aí eu entrei para o aprofundamento que era todo domingo, 1h da tarde. Eu saí lá do bairro, que era bem distante, para a igreja matriz, a igreja lotada de gente ali, para o aprofundamento. Aí a gente percebe, né? Não... diminui de hoje, mas hoje os horários são acessíveis, tudo, digamos assim, mais fácil, tudo muito simplificado e as pessoas ainda botam dificuldade, né? E antigamente, como você falou, 1h da tarde. Aqui mesmo na comunidade nós vivemos uma experiência que eu posso dizer aproximadamente, contando com a parte da renovação, nós vivenciamos 25 anos, mais talvez, mais 27 anos, em que as formações eram no domingo, 3h da tarde. E eu lembro que as pessoas de Sobral, quando vinham aqui nos ajudar na formação, elas diziam, eu não encontro em lugar nenhum, em Sobral não se pode nem imaginar encontro, que chamávamos de perseverança, né? Que depois foi até domingo à tarde. Domingo à tarde, Sobral, todo mundo quer ir para o seu sítio, viajar, e aqui por 27 anos. E eu digo o seguinte, nós fomos muito salvos de muita besteira, porque o Senhor nos quis 3h da tarde aqui. E aí tem 3h, tem um significado muito importante, a hora da misericórdia, né? Tudo aquilo que o Senhor foi fazendo na nossa vida, né? Sente de carisma, né? Sente de carisma. Formando, né? A gente depois vai entender, logo de imediato a gente não entende tudo isso, né? Exato. Mas depois a gente vai compreendendo. Mas voltando agora mais para a sua partilha. Então aí você continua participando do grupo de oração da COTE, permanece nesse grupo de oração ou surge outra... Eu vou para o grupo, vou para o aprofundamento. 1h da tarde. 1h da tarde. Igreja lotada. Lotada. Ministério, assim, sabe, muito você já, estruturado. Nesse momento você já descobriu o seu... Não. Do canto? Não, eu já tinha uma paixão
namorado pelo Ministério de Pregação, É. que a gente chamava na época Ministério de Servos. Interessante. Era bem diferente, né? Assim, sim, hoje a gente já está mais amadurecido, né? Uhum. Mas os servos, eles pregavam, né? Uhum. E então passavam um ano, se eu não me falha a memória, no aprofundamento. Uhum. E durante esse ano tinha os grupinhos. Na época, não sei se tinha aqui em Sobral, na realidade nessa região, no seminário se faziam os grupinhos de partilha. Uhum. Então, esses grupinhos de partilha, eles permaneciam num grupo de aprofundamento. A gente passou a criar laços, aquele grupinho. Uhum. E então esse grupinho se reunia semanalmente. Aí tinha um servo que acompanhava a gente. Uhum. Então a gente ia se fortalecendo, era muito forte naquela época. E aí eu lembro que em um desses grupos, era de terça-feira à noite, tardinha, 6 horas, a gente ia para a casa da serva, e lá a gente rezava a mesma coisa de grupo de oração. Porém, teve um dia que eu, muito tímido ainda, né, e tudo, mas eu cantei a música, aquela música do Padre Marcelo, que estava em alta, no auge. Era Quero mergulhar nas profundezas. E eu cantei essa canção, e a coordenadora, a serva na época, viu eu em cima do altar, com um pedestal, o microfone, cantando e ministrando. Uhum. Ela disse que foi muito forte isso. Seu ministério vai ser música. Não, eu quero ou servos ou intercessão. Não quero saber de música. Olha aí. Né? Aí ela, mas eu vou levar para o conselho discernir. Aí vinha um pessoal de Fortaleza, formava o conselho junto com os coordenadores de Morrinhos, e a gente ficava tipo assim, um tribunal, né? Assim, sei. Na frente dos coordenadores, eles iam interpelando a gente, fazendo perguntas, indagando e tal. E aí ela foi e perguntou qual ministério. Eu disse que pregação. E a serva foi e disse, mas o ministério dele é música. Ela, mas você quer fazer uma experiência, quer fazer o teste por obediência? E eu faço. Uhum. Fiz o teste. Aí veio um músico de Fortaleza e de Itapipoca fazer um teste vocal. E eu passei no teste vocal. A partir do teste vocal, já fui entrando no Ministério de Música logo. Fui sendo preparado. Na época, ninguém entrava e cantava de uma vez. Uhum. Passava um tempo, né, e tudo. E para cantar a primeira vez teria que ser num grupo de oração, não era em missa. Era todo assim um protocolo. Que tinha que amadurecer. Tinha que amadurecer. Hoje temos muitos defeitos em muito ministério por causa disso. Uhum. Porque não sabem esperar. Né? Nem querem. Exatamente. Não querem. E eu lembro que eu fui o único que quebrei o protocolo, porque na época tinha um show resgate todo ano. Né? E aí a coordenadora me escalou. Dos novatos que entrou comigo no teste, eu fui o primeiro a cantar, sem nem cantar em missa, só cantava no grupo de oração. Eu fui escalado pro show. Aí todo mundo ficou assim. Mas já era Deus já me preparando. Então, hoje eu compreendo que tudo que aconteceu na minha vida como primeira vez do que os outros foi a preparação de Deus. Uhum. E aí foi um show? Era um concurso ou era só apresentação? Era um show do grupo de oração Imaculado Coração de Maria, que era esse grupo, que começou em Morrinhos. Né? Eu posso dar uma referência aqui da pessoa. A dona Nazaré, hoje ela está idosa, bem debilitada, já não conhece mais as pessoas e tal. Mas assim, eu tenho um grande respeito por ela, porque gratidão, ela foi assim uma peça-chave para que muitas pessoas, inclusive eu, tivessem experiência com Deus. Ela trouxe a COTE, ela levou os coordenadores até o padre, para o padre entrar em contato com a diocese, porque nós éramos diocese de Sobral e eles estavam na diocese de Itapipoca. Sim. E aí precisava ter uma conversa entre os bispos para a liberação, para poder funcionar o grupo, aquela coisa. Então ela foi a responsável, foi até Fortaleza para o CMA, que era um retiro de carnaval. Da COTE. Foi até Fortaleza, participou desse retiro e trouxe eles para cá. Para poder o padre aceitar, trouxeram uma juíza. A doutora Socorro, ainda é viva ainda.
E ela veio com aquela experiência carismática e juíza, Sim, com uma linguagem formal. Tem toda aquela respeito humano, né? E aí, positivo. então, quando chegou e que ele foi falar com a doutora Socorro, ele já foi se abrindo. Deus já foi fazendo nele. Né? Então, a doutora Socorro, assim, eu tenho muita lembrança dela, uma mulher muito de Deus, muito autêntica, muito ungida. E eu vi, assim, a forma de Deus trabalhar nela, por ela ser uma juíza, a baixeza, entende? Então, era muito Deus ali. E eu tenho essa gratidão pela Dona Nazaré, que ela trouxe essa espiritualidade, e até hoje eu estou aqui. Amém. E aí, quando foi, porque eu sei que você fez parte do Shalom, como foi que entrou? Por isso que eu quero... Né? Tá longe ainda. Tá longe ainda. Eu estou falando aqui da década de 98, 99, né? E aí vamos entrando os anos 2000 para o século 21, né? Que é o pessoal que me conhece, os padres assim mais próximos, ele diz assim, eu conheço ele desde o século passado, né? Porque a gente foi dar aquela transição. Você lembra que quando a gente começou a fazer... Eu lembro que quando eu comecei a fazer o seminário, estava no ano do filho. Que houve aquela preparação... Sim, foi a preparação para o ano 2000. Para o ano 2000. Isso. Era o ano dedicado ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Isso. Então, estava no ano do filho. É 98? É 98. É 98, era o ano do filho. Então, eu vivi essa experiência também. Então, estamos aí muito forte nesta época. E aí o grupo de oração vai indo, a gente vai para os retiros, a gente levava de 2 ônibus para Fortaleza para os retiros de carnaval. E quem não podia ir, ficava num colégio rezando, também como retiro, que eram aquelas pessoas mais idosas, mais idade, dono de casa, não podia ir, mais a juventude, né? Então, eu cheguei aí um único ainda, ano 2002. Eu ainda fui... Não, 2001. Eu fui para o CMA e no ano seguinte já teve o Alegrai-vos. Olha aí. Resolveram... A gente se desvinculou da comunidade Cote, ficamos um grupo, né? E aí, rezando, a Dona Nazaré disse assim, nós temos que fazer o nosso retiro e tem que ter um nome. Aí fomos rezar, o nome vai ser Alegrai-vos. Na oração ela falava, sabe? Não tinha assim como hoje, o Senhor está me falando, mas Deus usava, sabe? Então o nome vai ser Alegrai-vos. Alegrai-vos no Senhor, Alegrai-vos no Senhor. E pegou. E a gente fez o primeiro, o segundo, o terceiro. O Alegrai-vos, ou seja, tem quantos anos? 24 anos. 24 anos. Então, mas vamos lá, a gente já avançou já aqui, Alegrai-vos. E começou a Alegrai-vos 2000, 2002, 2003, 2004, 2005. Aí veio outras pessoas se juntando, Grupo Imaculado Coração de Maria. Só que chegou uma época que o Senhor começou a falar muito forte comigo. O Espírito Santo era muito forte, ainda continua sendo. E aí o Senhor me falava que se aquela liderança ali não vivessem a vida carismática, todos iam morrer no sentido de desistir. Não iria mais existir renovação carismática naquele lugar. Muito forte, né? E aí eu me posicionei em uma das reuniões, que era mais ou menos mais de 20 coordenadores. O meu ministério de música era 32 pessoas. Eu cantava a cada 2 meses a minha escala, porque era pessoa suficiente para suprir. Glória, é muita gente. Né? O Ministério de Intercessão, se não me falha a memória, na época, era 72 pessoas. Eita! Rapaz, então o poder de Deus descia mesmo do céu. Né? Sim, sim. Então, a gente foi indo e eu falei. O Senhor me pede para falar que se vocês não viverem uma vida autêntica de oração, de intimidade, uma vida carismática, vocês irão perecer. Aí uma se levantou e disse que eu estava jogando praga. Eu disse que era o Senhor que estava falando. Então o Senhor falava, eu dou 3 meses. Se não viverem, acaba. E eu falei, e me retirei. 3 meses não viveram. Foi saindo um por um. Que triste, né? Um por um. Aí chega, aí foi diminuindo, mas foi ficando aquela liderança menor, um número bem menor.
E foi indo, foi sustentando. Foi até o ano de 2009, 2010, 2010, parou. Né? Quando foi 2011, o senhor já estava falando mais forte comigo, que já é outra história, que a gente já entra em outra etapa. Então é isso. Então foi vivendo, né? As pessoas foram saindo. Né, já nessa época de 2006 até 2009 já entra o Shalom. O Shalom já chega em Morrinhos. Essa pouca liderança já começa a ter uma amizade com o Shalom. Mas, porém, como o Shalom chega a Morrinhos? Através de um amigo meu, que hoje ele é da comunidade Shalom, Paulo Henrique, que já morou em outros países e tal, inclusive em Peru. E a gente levou para a cidade, trazendo toda a espiritualidade, todo o carisma Shalom, que foi um impacto. Nós abrimos caminhos, enfrentando tudo e a todos, que ninguém entendia nada, nós éramos como se causássemos confusão, mas não era. Sim. A gente trazendo o carisma e o povo sem entender. Quando você fala impacto, diga assim, seja mais explícito o impacto. O impacto de a gente trazer a forma que o Shalom é, eu sempre trago isso, como é que eles falavam, que nós somos uma vocação magnífica, nós somos... aí tinha aquela parte de viver a unidade, a evangelização, pessoa a pessoa, evangelizar uma pessoa por dia. A gente trazia isso. Né? E as pessoas não estavam entendendo. E a gente trazia as músicas do Shalom, que até então não eram tão conhecidas. A gente cantava mais as músicas antigas, a renovação carismática, inclusive músicas protestantes. Sim, porque aqueles poporri que tinha. Porque não tinha música, né, católica. E aí a gente começou a trazer as músicas, inserir as músicas do Shalom, que a gente já se identificava, né? Sim. E a gente já trazia tudo. Eu, Paulo Henrique. E depois foi chegando os missionários, foram conversando, e eles já foram abraçando aqueles que estavam ali. Já não tinha mais aquela resistência, aquela coisa. E o Shalom foi trazendo a espiritualidade, foi ajudando. Na época, já não existia mais, já foi deixando de existir o Grupo Imaculado Coração de Maria, que foi o pioneiro. Né? Daí, então, começamos a fazer um seminário de vida no Espírito Santo. Eu comecei a fazer parte da coordenação, mas não à frente, mas coordenando alguns grupos de oração, dando assistência no acompanhamento, principalmente aos rapazes e tal. E fui dando assistência. Quando foi no 2007, fundamos os Amigos do Shalom. Eu estive presente na fundação dos Amigos do Shalom, mas com 2 pessoas de Fortaleza, responsáveis, enviados pela comunidade. Hoje a Leonor, que já está na eternidade, e a outra eu esqueci o nome, mas eu tinha mais a proximidade com a Leonor. E aí fundamos na mesma época os Amigos do Shalom em Sítio Alegre, que é um distrito de Morrinhos. Né? A Clara que ficou à frente. Né? Então a gente foi vivenciando muitas coisas boas. Então, quando foi... Já tínhamos um pároco, entrou um pároco na época, que ele já era bem carismático e foi profecia. E bem amigo do Shalom mesmo. Bem amigo do Shalom, vou até dizer o nome dele, o Padre Jacó. E ele já chegou com essa espiritualidade forte que fortaleceu a gente. Né? Aí ele mesmo ligava para as pessoas, já traziam para as missões e tal. Foi um grande apoio. Então, nos meados de 2009 para 2010, eu saio da comunidade Shalom, da obra Shalom. Eu fui vocacionado por uns 4 anos, mas nunca escrevi carta. Deus já estava preparando outra coisa. Né? Mas fiz experiências, mas já morei na comunidade de vida como jovem em missão. Né? Eu devo muito à comunidade Shalom, principalmente à missão de Sobral, que foi um suporte. A responsável local na época, a Aline, uma pessoa muito de Deus, me apoiou em muita coisa, me formou em muita coisa. Sou muito grato. Muito grato. Então, aí, isso é mais ou menos qual ano? Ano de 2007, 2008. 2007 foi a época que eu fiz a experiência. Certo. Né? 2008, continuei ainda na comunidade, fazendo vocacional. Iniciei o ano de 2009, porém, não concluí o vocacional. Aí eu já estava na fase
de gravação do CD, que aí é outra história que vai surgir. Então, assim, teve essa experiência no Shalom, você conclui, e aí depois, né? Então, vamos... Pronto, e depois, Próximo capítulo. no ano de 2009, na minha já saída bem recente, né? Eu já estava fazendo as composições, já estava no meu coração a gravação de um CD. Olha aí, para quem não se sentia chamado a cantar, já estava já compondo. Compondo e fazendo a gravação do CD. Então eu cheguei para o padre, partilhei com ele, ele deu a bênção para gravar as músicas, para correr atrás, fazer o projeto e tal. E cheguei a gravar o CD no mesmo ano, comecei as gravações em maio e lancei em outubro. Era disco ou era fita? CD. CD, né? Já estava já saindo era o que tinha mais avançado. O LP, já estava saindo essas nas CD, fitas já CD da era chique, né? CD na época era o auge, né? Uhum. E também chegando, era muito forte na época o disquete, aquela coisa. Eu sou do período de disquete. Né? Disquete Mas disquete também já estava saindo e entrando também o pendrive já nessa época. Mas não tão usado. Né? Não tão usado, mas era necessário. Inclusive, na época, salvaram muitas coisas no pendrive e a gente chegou a perder. Mas, assim, começa a gravar, mas no início também da gravação tem também uma história de uma pessoa que eu procuro não me emocionar muito nessa história, porque eu me emociono. Fale de nós que gostamos quando o pessoal chora. O povo gosta de drama. Né? Usando aqui a imagem das novelas, o povo gosta de ver o povo chorando. Mas eu sou chora, difícil, sou muito difícil. Mas assim, você sabe que 2009 foi uma enchente muito grande, um inverno muito forte, lembra? Muitas enchentes, muita gente perdeu muita coisa nessa época, também, né? Sim. Foi muito forte. Só que eu tinha um amigo que ele entrou, na época ele entrou na obra Shalom. Eu já tinha saído, mas ele permanecia. Né? E aí ele começou, todo lugar que eu estava, ele estava. A gente tinha assim uma sintonia, não sei como era aquilo. Eu chegava num lugar, ele já estava lá, tinha ajeitado o local. Eu ficava assim, pensando como era que ele sabia que eu ia para aquele lugar e já tinha ajeitado as coisas. Sabe? Eu era um menino assim de Deus, um santo mesmo. E aí ele sempre costumava ir rezar na Gruta São Miguel Arcanjo. Nesse dia estava chovendo tanto. E ele foi lá em casa, me chamou 5 horas da manhã para você se levantar numa chuva. Ele chamou até que eu levantei e fui. Chegou lá, eu partilhei com ele, que eu já estava fazendo as composições e queria gravar o CD. Ele foi dizer assim, grave que eu intercedo. Sabe? Uma pessoa muito disposta. Lá naquela manhã a gente rezou muito, olhando para aquele rio, para a chuva, rezando, orando. Aquele morro alto, né? Que é bonito lá. Demais. E aí, irmão, ele começa a ver as primeiras gravações e tal. No mesmo ano ele falece, em julho. Nossa, que trágico. Então ele não chega a ver o lançamento do CD, muitas coisas. O que aconteceu? O que aconteceu é que na época ele morreu afogado. Nossa. No rio. Para quem não conhece essa região aqui, o rio Acaraú ele corta, né? Sim. Toda essa região aqui do vale, vale, né? Ele nasce em Monsenhor Tabosa, mas vem cortando essa região norte aqui. E foi no rio Acaraú mesmo? E foi no rio Acaraú. E a gente tinha saído, era a convivência de um grupo que quando eu saí da comunidade, da missão, eu permaneci ainda na obra nos Amigos do Shalom em Morrinhos, para ajudar enquanto chegava um outro coordenador para me sair. Né? Então, foi a convivência do meu grupo, Mãe da Ternura, e o núcleo, todo mundo, e o rio estava baixando ainda. Só que a gente foi para um lado que tinha areia e tal, com muito cuidado. E os 3 grupos que existiam na obra, lá nos Amigos do Shalom, cada um tinha uma data para a convivência. Então não era o grupo dele, porque ele já estava avançado. Não era grupo para iniciantes, né? Ele já estava bem avançado já. E aí o grupo dele já tinha uma data. Ele teimou. Osmar, eu posso ir? Eu não. Como eu faço da coordenação, eu sabia as datas. Não, a sua data é esse dia, você tem que ir nesse dia. Aí, então, na sexta,
a gente percebe ele muito diferente. A gente estava no casamento de um amigo nosso, e eu, meu afilhado, que era muito amigo dele, percebi ele muito estranho. Ele era muito alegre, muito brincalhão. Nesse dia ele não estava brincando. Nesse dia ele estava isolado e a gente não entendeu nada. Até a recepcionista do cerimonial percebeu. Aquele amigo de vocês está muito triste, o que está acontecendo com ele? Uhum. E a gente foi lá conversar, ele disse que nada. Isso na sexta. De manhã era o nosso, no sábado de manhã, era o nosso convivência, no dia 5 de julho. Não, 4 de julho. E aí, de manhã, falta água, que a gente come peixe, ficou muito salgado na beira do rio. Falta água, eu me direciono até a rua para conseguir água para trazer para o povo. Eu e meu afilhado. Nessa saída, a gente resolveu ir na casa dele, para ele ajudar a trazer água. Uhum. A gente vai até a casa dele, ele não se encontra em casa, a mãe dele disse que ele tinha ido para o rio. A gente retorna, vai pegar água em outros lugares, na minha casa, na casa do meu afilhado. Quando a gente volta, já está a multidão no rio, dizendo que alguém tinha afogado, e pronto, a primeira pessoa que veio na nossa cabeça foi ele. E na distância da ponte, a gente viu já a mão dele, pela última vez fazendo foi assim. Mesmo? Eu cheguei a ver. Uhum. Não sei se o meu afilhado lembra da época. Então, ele faleceu. Aí foi aquele momento muito forte de perda e tal. Sim, comoção. Comoção, né? E tudo. Então, toda vez que eu tenho que falar da comunidade, do CD, eu falo dele porque ele fez parte do primeiro momento. Uhum. Que a gente pode chamar isso, que eu vi em uma das formações da Canção Nova, os discípulos da primeira hora. Uhum. Né? Sim. Prossiga. Não, você que tem que prosseguir contando aí o próximo capítulo. Pronto, né? Então, desse mesmo ano, eu já tinha saído da missão de Sobral. Estava só na obra. E aí eu saí da obra Shalom de Morrinhos, na época era Amigos do Shalom. Saí, lancei o CD e fiquei com aquela equipe de música para tentar divulgar o CD, aquela coisa. E aí eu cansei muito, né, porque alguns começaram a dar muito trabalho, dor de cabeça. Mas músico né? dá trabalho? Músico dá trabalho, dá trabalho. E aí pronto, uns tiveram que ir embora por conta das condições financeiras para trabalhar, eu comecei a ficar sem músico. E eu dei uma parada. Fiquei sem grupo de oração e eu fui para Fortaleza. Isso já chega 2010, julho de 2010. Eu já vou bem antes, no primeiro semestre, eu acho que abril, já vou morar em Fortaleza em 2010. E fico um bom período lá. Isso o quê? Um ano ou mais? Uns 8 meses. E nesse período de Fortaleza, você frequentou algum grupo de oração? Frequentei muitas comunidades, muitos grupos de oração. Comecei a buscar, porque eu não queria ficar só. Uhum. E a missa, eu ia todo dia, todo santo dia, 6 horas, era 6 horas da manhã, ali no Antônio Bezerra, na rodoviária, próximo à rodoviária, tem uma capelinha de São Vicente, se eu não me engano, que hoje tem a faculdade Ataneu, acho que é. Hoje é uma faculdade que funciona lá, mas mora freiras, né, padres, e tem essa capelinha lá. Eu ia para esta missa todo santo dia. Amém, que privilégio. Né? E aí eu acordava cedo, acordava 5h30, me arrumava, ia, voltava, fazia almoço para os meus irmãos, que eles trabalhavam cedo, né, e não tinha tempo de fazer almoço. E o meu trabalho, eu entrava às 9 da manhã. Então dava tempo eu ir para a missa, chegar, fazer almoço, arrumar e ir para o trabalho. E aí eu trabalhava. Quando não dava certo eu ir de manhãzinha, eu entrava no trabalho 9, saía do trabalho às 3h30. Então a missa era 5 horas. Eu aproveitava, descia já perto da igreja, fazia meu momento de oração e ficava para a missa. Dali eu fui conhecendo grupos de oração. E hoje eu tenho assim, em memória, no pouco que eu conheci a primeira vez, aquela primeira visita e única, que foi a comunidade Servos da Rainha da Paz, no Antônio Bezerra, bem ali mesmo. Já ouvi falar. Né, bem no início ali e tal. Para quem mora em Morrinhos, sabe aquela primeira parada do ônibus do lado ali, sem entrar para a rodoviária, né, do lado direito.
tem um estacionamento, vários ônibus. Sim, inclusive o Taperoba também para ali. Pronto. Então, naquele estacionamento, Na aqueles Serral. ônibus, aquela garagem, que tinha uma garagem ali, não sei se você via, vários ônibus. Atrás era as servas da rainha, ainda é ainda. Né? E aí eu procurei eles e fui para um grupo de oração e tal. Quando eu fui o primeiro a chegar cedo, e tinha uma irmã consagrada da comunidade de vida tentando ornamentar lá com um tecido muito grande. E eu, como já entendi um pouco disso, eu disse assim, irmã, se você colocar o tecido desse lado, ele andula, faz isso e tal. Uhum. E ela ficou admirada com aquilo, eu falando para ela. Uhum. E a gente começou a conversar, ela perguntando de onde eu era e tal, falei a cidade e tudo. E ela perguntou qual grupo, eu disse que não tinha e tal. E ela, o que é que Deus quer de ti? Começou a fazer perguntas. Uhum. E eu falando, né, que não tinha me encontrado ainda, mas talvez Deus queria alguma coisa no meu lugar, eu não queria voltar. Aí eu contei a história do CD e tal, e ela disse assim, você nunca vai saber se é vontade de Deus se você não der o passo. Volte para a sua cidade e dê o passo. Uhum. Pronto. E aí nessa Servos da Rainha e outras comunidades, grupo de oração que você foi em Fortaleza, você se encontrou em alguma? Não. Por isso que aquelas palavras dessa irmã foi muito forte. Sim, eu acredito. Por isso que eu quero fazer justamente esse questionamento, porque muitos vivem essa experiência e não entendem porque não se sentem adequados, não se conseguem se adequar. Porque eu, de maneira particular, também eu vivenciei isso, sabe? E eu me julguei muito por não conseguir me adequar. E até então me julgava que eu era soberbo, né? Que eu era orgulhoso. Por que eu não conseguia me adequar? Tipo, o que eu tinha conhecimento, Rainha da Paz, Shalom, Canção Nova, né? E outros. Porque isso, em alguns, inclusive, alguns confessores, piorou essa situação. Mas foi numa confissão, no Canidé, com um frade muito sábio, que ele abriu a minha visão e me fez perceber que não se tratava de um orgulho, o fato de não me encontrar naquilo que já existia, mas se tratava de algo que Deus tinha de maneira pessoal, através de mim, na minha vida, que é um carisma, uma fundação, né? Que até então, como a gente sabe, que todo fundador não quer ser fundador, né? Apesar de ser algo mais forte do que nós, a gente sente que é mais forte que as nossas misérias, os nossos medos, a nossa frouxidão, né? É uma graça especial. É uma graça especial que supera tudo isso. No entanto, nós sabemos disso, mas nós não queremos isso porque é grande demais o negócio, né? E foi ele que me ajudou a compreender que não se tratava, mas se tratava de um plano misterioso que Deus tinha na minha vida para que em um determinado momento aquilo iria se manifestar, né? Então você vivenciou isso também, né? De não vivenciei. E isso é angustiante, né? Porque você vê as outras pessoas se adequando. Sim. Por exemplo, seu amigo Paulo Henrique, né? Sim. Se adequando a um carisma, a uma comunidade, respondendo e vendo, assim, digamos, que cada um de nós tem um processo, a resposta de Deus e o esclarecimento de Deus naquele caminho vocacional dos teus amigos, né? E no seu parece que a coisa você não entende o que é aquilo que vai acontecer. E até a gente é julgado, né? E se julga. Porque a gente não sabe o que é que quer. Isso. Né? Porque a gente está ali procurando. Também nesse período de Shalom, entra a Rainha da Paz também. Já fui vocacionado da Rainha da Paz. Antes do Shalom. Né? Eu já escrevi cartas para os irmãos paulinos. Eu fui buscando. Eu já fiz encontros vocacionais para o Senhor de Santana. Eu fui buscando, mas não me encontrava, sabe? Um negócio assim muito... Ou seja, né? Perambulou, né? Você sabe. Andei. Que é a coisa que você gosta, né? Mas não encontrou, né? Também eu fiz muito isso, sabe? Assim, de experiência, de contatos. Mas eu confesso que eu sofri muito pelo julgamento externo e interno meu mesmo. Por que eu não me encontro nisso? É tão mais fácil, é tão mais cômodo você, né? Porque assim, vamos lá, ser fundador não é fácil, né? Não. Porque aí você tem que começar do princípio, meu Deus do céu. E aí é tão fácil você já pegar uma comunidade, estruturado, instituto religioso, uma coisa ali que você vai ser um membro, né? Que não tem aquela Não vai ter
preocupação de estruturar, estatuto, regras, tudo. como vai ser, porque tem coisas que a gente não sabe. De Exatamente. como será. Isso. É próprio, a gente não sabe. E aí você pega já tudo estruturadinho, digamos assim, é só você pegar já o carro em andamento, né? Pegar carona. Né? E aí você não conseguir, né? Então, quando foi que isso foi... Né? Então, no meu retorno para Morrinhos, Nossa Senhora esteve no meio. Nesse período que eu estava em Fortaleza, a gente veio para Semana Santa. A gente veio para a Semana Santa, eu e a minha irmã, e foi nos meados da transição, não sei se você lembra, naquela região que tinha a empresa Redenção. Acho que você não pegou. Para cá não tinha, não sei. Para cá não, mas eu cheguei a ver a Redenção. Mas... A empresa Redenção era muito forte na nossa região, né? E foi a transição da empresa Redenção, nessa época, 2011, a transição da empresa Redenção para Frete-Car. Sim, e aí foi o ano que estava assim, que ela entrou e não sabia o que fazer em época de Semana Santa, porque precisa de ônibus extra, aquelas coisas. E o povo tudo doido para ir para o interior e a rodoviária lotada. Todas as emissoras de TV estavam lá. E aquele negócio, aquele alvoroço, não tinha mais passagem. Eu disse para minha irmã, vamos para o sinal, ali no Antônio Bezerra, vamos para o sinal, ver se a gente consegue algum carona, um carro, um táxi, alguma coisa. Isso aqui a gente ficou. Os topics não paravam, os ônibus não paravam. E a minha irmã disse assim, vamos para casa. E eu disse, não, vamos esperar mais um pouco. Eu fiz uma oração no meu coração, que eu disse assim, Senhor, se parar um carro aqui, se parar um carro na minha frente, é sinal que nós vamos. Se não parar daqui a pouco, daqui a uns 10 minutos, nós vamos embora. Aí, quando eu terminei de fazer a oração, irmão, parou um táxi na minha frente. Perguntou para onde eu ia. Nesse intervalo de o carro chegar, minha irmã faz amizade com as moças, umas meninas lá, que eram de Itapipoca. Bem rápido eu pensei assim, eu vou para Itapipoca. E ele fez na época, ele fez a passagem por R$20. Né? E aí ele disse que levava a gente. Os quatro, as meninas entraram também e tal. E ele, quando eu entrei dentro do carro, ele foi e disse assim, olha, eu tenho uns CDs aí de música secular, mas eu tenho uns religiosos também. Pode botar, você escolhe a música que você quiser. Você é padre? Olha aí. Não, mas você tem um negócio diferente, tem uma coisa em você diferente. Aí, tudo bem, a gente foi conversando e tal. E se você sabe por quê, estamos chegando já perto de Itapipoca. Você sabe por quê que eu parei o carro para levar? Eu não, senhor. Os 3 sinais que eu parei antes de chegar a você, 3 sinais antes, as pessoas me paravam e queriam encher o carro de coisas, aquela coisa, bicho, galinha viva, aquele negócio para levar para o interior. E ele disse que fechava o carro e não deixava ninguém entrar. Só que ele disse que no 3º sinal ainda, eu usava uma medalhinha de Nossa Senhora de prata. Até hoje eu apresento como sinal histórico do carisma, aquela coisa. Relíquia. Uma relíquia, eu levo para o vocacional, apresento, né? Ela. E aí, ela pequenininha. Ele disse que ela brilhou nos olhos dele. Refletiu, reluziu. Aquela luz, ele disse que foi muito forte. E ele disse que uma voz veio dentro dele. Leve aquele rapaz. Forte, né? Muito forte. Leve aquele rapaz. E aí ele parou do meu lado. E ele disse, como é que uma medalha dessa, tão pequena, reluziu nos meus olhos 3 sinais antes de você? Porque um semáforo, a distância do semáforo você vê, né? Com certeza. Para uma distância de um semáforo para outro. Como é que ele viu? Humanamente é quase impossível. É impossível. Foi um negócio assim de Deus. Né? E eu fiquei assim, como é que pode 3 sinais muito distantes um do outro, né? Mas ele falou e eu, né, aceitei. Aí eu disse para ele, eu vou lhe revelar uma outra coisa, eu não vou para Itapipoca, eu vou para Morrinhos. Aí ele foi dizer assim, você sabe o meu nome? E eu disse, não, meu nome é Batalha.
Então, de uma certa forma, eu saí da rodoviária, estava enfrentando uma batalha, Sim, sim. uma dificuldade para chegar até a minha cidade, para ver até onde, como Deus cuida Sim. da gente, né? Esse homem, nunca mais vi ele. E ele falou, meu nome é Batalha e eu não estou indo também para Itapipoca, não, eu vou para Jijoca. Eita. E eu passo lá perto de Morrinhos. Tudo bem. Ele veio quando chegou no Bom Princípio, que você conhece onde é. Ele disse... Só para as pessoas que não conhecem saber, Bom Princípio fica quantos quilômetros de Morrinhos? 5 quilômetros. 5 quilômetros. Que também é considerado um distrito, é uma localidade bem grande. Uhum. As localidades maiores distritos é Sítio Alegre e Bom Princípio. Uhum. E aí, ele chega no Bom Princípio e pergunta onde é a minha casa em Morrinhos. Eu digo onde é. Ele vai me deixar dentro de Morrinhos. Eita. E não cobra a passagem. É mesmo? Não cobra. Então, começou daí. Eu cheguei na Semana Santa, nessa época da Semana Santa eu fiquei, né? Uhum. E comecei a rezar, procurei o padre, na época ainda, que era o padre Jacó ainda. Rezar. E quando foi em outubro de 2011, Deus começou a falar comigo. A mesma experiência, quem vai estar ouvindo vai lembrar aqui de Samuel. Que Samuel, como foi que Deus falou com ele, né? Uhum. O Senhor chamando Samuel, e ele pensava que era o profeta. Ia até o profeta Eli, né? Uhum. Eli, né? Era o profeta Eli. E chegava, e ele dizia assim, agora, você me chamou? Ele, não, volte a dormir. E ouviu de novo. E foi 3 vezes também, Deus chamando meu nome. Aí eu me lembrei da passagem logo e disse, fala, Senhor, que o teu servo escuta. A mesma frase, o mesmo ensinamento que o profeta disse para Samuel. Uhum. E ali eu me prostrei, era madrugada, foi quando eu fui sair da oração, já era 10 horas da manhã. Glória a Deus. Não percebi. Ali, naquela noite, durante da madrugada para o dia, eu tinha um quartinho ali, exatamente na casa que eu moro. Uhum. Eram 3 quartos, do meio era o meu, bem pequenininho, e eu tinha o meu altar, tudo. E aí eu saí 9 horas, quase, acho que já tinha passado de 10, eu não estou lembrando bem agora, mas já era tarde. Nessa oração, Deus me mostra tudo. Que eu iria assumir o Alegrai-vos, a coordenação já ia ser colocada em minhas mãos. Uhum. E eu comecei a questionar o Senhor, como o Senhor já tem as pessoas à frente, Senhor? E eu sem dizer nada. Deus me deu o tema. O Espírito do Senhor repousa sobre mim. Uhum. Para o ano seguinte. Ele já dava o tema para o 2012. Uhum. E nesta época, nesse mesmo ano de 2011, eu já tinha chamado algumas pessoas para compor, fundar a companhia de artes, para começar a evangelizar, trazer o povo, Uhum. né, por meio da música, e continuar divulgando o CD. E aí funda-se a companhia de artes, na época, vi muitos jovens e tal, e aí eu continuo rezando, foi justamente em outubro que surge essas profecias e também a oração da comunidade, viu? Que eu não sabia que era a oração da comunidade. Eu só fiz, que Deus foi me dando, devido a uma confusão, uma espécie de manifestação que teve no ensaio da companhia de artes, uma espécie de... Deu Deus tema, modelo de blusa, tudo em visão. Para você ter ideia como foi forte. E aí eu disse, Senhor, é na tua vontade, então que venha até a mim o meu sacerdote, o meu pároco. Fale com ele. Eu disse desse jeito. Era uma quinta-feira. Desci, fui para a missa, que a missa era às 18 horas, 1h05, eu desci mais cedo para rezar, e eu me encontro com o padre na entrada da secretaria do dízimo, e ele diz assim, tá tudo bem, eu estou ótimo, e o Alegrai-vos. Aí pronto, quebrou minhas pernas. Eu já fiquei bambo ali, fiquei desnorteado. Porque Deus, quando faz e as pessoas que cuidavam do Alegrai-vos? Já eu digo. Uhum. Então, quando passou-se mais 2 dias, ele me chamou. 2 dias antes. Quinta, sexta, sábado, segunda, na terça, se eu não me engano. Na semana seguinte. Não vou dizer o nome, pode eu esquecer agora. Ele me chamou e disse, eu quero conversar com você. Tal dia. Me espera que eu chego da missa, vou para a localidade.
eu vou falar com você. Aí eu fiquei esperando ele. Quando ele chegou, ele disse assim, entre e me fale tudo do Alegrai-vos que o Espírito Santo te revelou. Irmão, foi uma experiência. Eita glória! Que eu não tenho... Quebrou as pernas. Olha, aí eu falei tudo e ele comece agora. Aí eu falei da coordenação e ele disse, não se preocupe, é Deus que quer. Não se preocupe, ninguém vai correr atrás de nada. Porque, eu vou usar aqui uma palavra, não sei se eu posso, já morreu tudo. Meu filho, ele até usou aquela passagem, uma árvore que não dá fruto merece ser cortada e jogada fora. Pronto. Amém. Me lembro muito forte dessas palavras e ninguém me procurou, ninguém reivindicou, ninguém disse nada. E continuei. Coisa de Deus, né? É a coisa de Deus. A coisa de Deus acontece de maneira harmônica, né? Sabe, ninguém mencionou. E eu comecei só, foi difícil. A cada ano foi difícil. Vem melhorar agora depois da pandemia, né? A estrutura, mas sempre foi com muita batalha, muita dificuldade, não tinha muitos irmãos assim, né? A cidade hoje ela já se abre ao evento, coisa que não se abria. Sem contar que Morrinhos é um lugar que tem mais comunidade. É um berço um celeiro de comunidade. Estava na reunião dos fundadores, você lembra, né? Do Edmilson Neves. Quantos habitantes tem Morrinhos? Ele imaginou que uma cidade de 1 milhão. Tentando... Pelo menos, né? Graças a Deus, pelo né? Menos então, 100 mil habitantes, mas não tinha, né? Exatamente. Que no caso tem lá de expressão de nova comunidade, tem só Deus. A missão João Paulo II e a comunidade Mãe Mestre do Amor, que é a tenda São Miguel Arcanjo. Isso. E ainda tem a expressão também da Porta do Céu? A Fraternidade Porta do Céu. Pois é. Isso. Então é muita bênção. Muita. Então é isso, né? Então volta-se nesse período já até a expressão do projeto Só Deus. Que eu peguei o nome do projeto do CD, que o nome do CD é Só Deus. Então costumo dizer que a comunidade, com certeza, nasceu do CD. O carisma nasce do CD. Pretexto de Deus. Aí nasce a companhia de artes. Claro que, assim, quando a gente fala nasce, eu acredito que talvez não seria a palavra propriamente dita, porque o carisma nasce com o fundador, né? Já desde a gestação, mas, digamos assim, ele começa a se revelar. Se revelar, exatamente. Com o CD, né? Como uma expressão, assim... Vai sendo gerado para nascer. Exatamente. Ou nasce, né? É isso, é nesse sentido. Mas, e aí começa, né, todo o processo de suscitação. Deus vai podando a gente vai sofrendo também. Sim. É um caminho de cruz, a gente não pode esquecer disso. Porque também é o caminho de santificação do fundador, né? Exatamente. Então, são vários aspectos. Então, assim, fizemos esse pouquinho de memória, né? Então, vamos falar agora, assim, um pouquinho da questão. O que é um carisma? Osmar, o que é um carisma? Olha, na minha às vezes eu esqueço das coisas. Né? Eu costumo dizer assim, um carisma, como eu disse na matéria, ele nasce porque Deus vai suscitando pessoas cheias do seu espírito, não pela nossa coragem. Um carisma nasce para salvar, dependendo da época, do século. Aí vamos aqui refletir. Nasce o carisma das virgens consagradas, que é no período da Segunda Guerra Mundial, né? E elas nascem unicamente para aquele tempo, para cuidar dos feridos da guerra. Acabou a guerra, não existiu mais, né? Surgiu esse carisma para cuidar. E um carisma, ele nasce em favor da igreja, para a igreja, para servir a igreja. Uma resposta de Deus. Uma resposta de Deus. Eu acho que é isso, o carisma que eu consigo assim definir. Se eu não souber, é porque você sabe que eu sou esquecido. Só sei estar olhando assim. Acho que eu vou pedir dinheiro emprestado. Então, carisma, no meu entendimento, é isso, né? Ele nasce, ele serve para a igreja. É uma identidade, né? Aí se gera uma vocação, né? Específica. E o que é uma vocação, né? Vamos fazer esse... Vem do vocare, do chamado, da palavra vocare, vem do latim, que significa o chamamento de Deus.
Então, a né? vocação, podemos dizer que é um chamado de Deus Isso, a uma pessoa, a um isso, povo, a responder uma isso, necessidade de um povo, não é isso? isso. A Né? responder à necessidade de um povo. Em- Que o povo sofre, Como esperando a Moisés, revelação. como no tempo de Moisés, a gente vê isso, é o Isso. povo lá sendo Isso. escravo, passando todo o sofrimento. E Deus suscita Moisés, né? Põe um carisma de Põe um libertação, carisma de libertação. né? E ali levanta aquele homem para que seja instrumento, boca de Deus, para dizer que Deus está ali, Exatamente. né? Que Exatamente. eles não estão só, né? Exatamente. A gente pode fazer referência aos anos 70, onde chegou a renovação carismática no Brasil, Uhum. né? Que a gente pode perceber o que Deus foi fazendo no Brasil. Uhum. A gente é fruto disso, né? Sim, sim, está aqui no Bastidores. Pode ir lá. Sim. Então vamos continuar aqui nos bastidores. Então, assim, carisma, falando. Qual é o carisma da comunidade Só Deus? O carisma da comunidade Só Deus é centralizar Deus no coração do homem pela força da oração. Uhum. E sabemos que para vivenciar esse carisma, geralmente não é um critério determinante, mas tem alguns santos que chamam de padroeiro, baluarte, né? Quais são? Nós temos hoje dentro da comunidade, a gente costuma dizer que a gente herdou deles, né, a espiritualidade que conduz hoje a comunidade. São Bento, São Miguel Arcanjo, Santa Teresa d'Ávila, baluarte central, do qual o nome nós levamos Só Deus, nome. Beata Chiara Lute, São João Paulo II. E agora a gente está aí discernindo Santa Filomena. Uhum. Né? Muito bem, então são os baluartes, né? Como na comunidade Renascer nós temos os nossos, né? Que aproveitando aqui, estamos falando de carisma, o carisma da comunidade é restaurar todas as coisas em Cristo, né? Ou seja, levar Cristo a todas as realidades pelas quais ele está sendo desprezado, tirado, ou seja, na educação, em todos os sentidos, em todos os lugares, manifestar Cristo, né? Restaurar, trazer Cristo ao coração do homem, da sociedade. Então, esse é o nosso chamado, né? Restauração do nosso carisma. Os nossos baluartes, para quem não sabe, né? É Santo Agostinho, São Pio X, Santa Clara, Santa Faustina, Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento da Restauração, né? Porque ela é mãe de Jesus, né? São José e o nosso, digamos assim, principal é Jesus misericordioso, né? Que o nosso carisma, ele está baseado também nesse olhar misericordioso, que somente é capaz de restaurar quem tem um olhar misericordioso. Porque senão, até daquilo que Deus falava um pouco na oração hoje, né? Ou seja, quando eu pego algo que aparentemente está estragado, qual é a minha tendência natural? É jogar fora, né? O nosso carisma não, é esse olhar de dizer assim, essa pessoa não está legal, mas eu não vou descartar. Eu vou olhar para ela, eu vou acreditar, eu vou apostar nela, né? Um pouquinho também daquilo do livro na varanda do carisma, né, fala, né, de tirar, eu esqueci agora a expressãozinha que ele fala, mas mais ou menos no sentido assim, de tirar da pedra algo precioso, daquilo que todo mundo olha, não presta, mas o carisma, o nosso carisma Renascer é capaz de olhar e dizer assim, essa pessoa presta. Fica nas mãos do artista, né? Exatamente. Aí ele vai podar, ele vai restaurar, vai lapidar. Uhum, sim, sim. Então é isso que acontece. Essa parte do carisma. Então, se nós já estamos bem quase no final. No final, deixa eu olhar aqui, eu estou sem celular, mas olhar aqui o tempo que nós temos, um cronograma, né? Então, assim, vamos continuando aqui falando sobre a questão do carisma, a vocação, né, a vivência em comunidade. Eu queria que você falasse sobre isso, a experiência da vivência em comunidade, de estado de vida, como que é isso, né? Essa realidade das novas comunidades, que é um pouco daquilo que você já escreveu lá no artigo do jornal. Exatamente. As novas comunidades surgem para preencher esse mundo vazio. O que é que o homem hoje quer? O ser humano hoje quer? A humanidade quer ter o prazer e o poder. Que é o de sempre, na verdade, né? Já no tempo de Jesus foi as 3 tentações, né? Quer ter o prazer, o poder. A gente luta contra isso, a gente evangeliza, a gente vai remando contra a maré. É um remar contra a gente chega mesmo com a vocação específica justamente para salvar, né? O carisma é um caminho
de salvação. Primeiro nosso, né? Mas também um instrumento de salvação para a vida das outras pessoas, né? Exatamente. Então, é isso que é uma comunidade nova, né? É um jeito novo de viver o novo de Deus, né? Exato. No poder do Espírito. No poder do Espírito. A diferença é essa, que é o Espírito Santo que faz nessa novidade, né? Nessa roupagem nova. Porque, vamos dizer assim, que sempre é Ele que suscita, o Espírito Santo. Sim. Mas a gente chega com uma vida pentecostal, digamos assim, bem carismática mesmo, bem diferente, que chega inovando a face da igreja, né? A gente pode ver que antigamente, irmão, só era um violão na Santa Missa e uma pessoa cantando. Hoje se tem ministérios cantando. Olha lá, várias vozes. Nos lugares que tinham isso. Porque eu não sei, como na sua realidade, né, que é muito mais abundante, né, já visto pelo número de comunidade, tinha violão. Aqui mesmo, em Itaperoba, não tinha isso, não. Era no gogó mesmo. Não existia, não existia violão, né? E a gente, quando Deus suscita a renovação, que é o primeiro momento no qual nasce a comunidade renascer, foi sendo introduzido os instrumentos, as vozes, um jeito de cantar diferente até, né? Sim. Antigamente você cantava uma vozinha, hoje a gente já canta, a gente já ouve esses direcionamentos de abertura de vozes, a gente já percebe, já pode se fazer uma segunda voz, uma terceira voz, faz coral, sim, né? Belíssimamente a gente percebe hoje as novas comunidades com muitos corais, assim mesmo indo na linha da espiritualidade da igreja, o que a igreja ensina, porque quando a gente começou a gente não tinha tanto assim discernimento das coisas. Com certeza. Por exemplo, a gente vê hoje o coral Canção Nova, que beleza. Sim. Que beleza, eu fico assim, eu tenho experiência com Deus quando eu escuto eles cantando. Então, a gente vê ali. Eu falo assim de uma experiência do Coral Canção Nova, foi da música Egito. Nossa. Sim, né? Forte. Eles cantando aquela música, meu Deus do céu. Muito, né? Forte. Então, irmão, a gente direcionando assim como São João Paulo II dizia, evangelizar no poder do Espírito, né? Vida longa aos carismáticos, ele nos abençoou com isso. Então, carisma, as vocações surgidas hoje é justamente para salvar aqueles, né? A unção, os usos dos carismas. Quando a renovação surgiu, a igreja contra. Carismas, estão errado, não é assim. E quando eles começaram, a igreja, os padres, começaram a ver que o estávamos falando, o que estávamos vivendo era a igreja, era o que a igreja ensinava, a gente foi sendo abraçado. Sim. O poder do Espírito, a evangelização, Espírito Santo muito sensível, ainda continua a suscitar homens e mulheres, né, dispostos a viver um carisma específico. E o que é que você fala para alguém que está agora nos assistindo nosso podcast, que está assim perdido, né? Que não sabe o lugar dele na igreja? Santa Teresinha disse que descobriu o meu lugar, né? No seio da igreja. Ela fala sobre isso. Que não encontrou ainda, né? O que é que você fala assim para uma pessoa que está precisando? Eu oriento muita oração, muita visita ao Santíssimo Sacramento. Porque lá onde ele fala. Eu também sempre falo sobre a questão da oração do sacrário, né? Eu chamo isso. De escutar. Mas alguém há de dizer assim, por que eu não escuto Deus? Não é que você não escuta, é que você não quer ouvir. Exatamente. Né? Porque às vezes o que Deus nos pede não é o que nós queremos, e nós temos mania de querer que Deus faça aquilo que nós queremos. Nós só vamos, de fato, ouvir a voz de Deus quando estivermos, de fato, abertos a fazer a vontade dele. Disponíveis. Para que ele venha e faça. O que eu indico é isso, que a pessoa se aproxime da Eucaristia, do sacrário, e lá Deus vai falando, né? Deus vai suscitando. Uma outra coisa, não sei se dá tempo, irmão, pode falar. Expressar que as novas comunidades, elas surgem também combatendo a cultura dos ismos. Consumismo, sim, né? O conformismo, que eu vou especificar aqui, né? O consumismo
é aquilo que fere a providência de Deus. O evangelho, né? Fere a providência de Deus. O conformismo é aquelas pessoas que se contenta, se limita no que se pode fazer. Eu posso colocar só esse copo aqui, pronto. Daqui eu não posso mais sair. Então, esse é o conformismo, né? A gente vai lutando também contra o despudor nessa sociedade tão doente na sua psique, no seu psicológico. Sim, sim. E a negação contra Deus, que está muito forte, né? As pessoas negando sua fé. Então é isso, um pouco disso, que as comunidades surgem combatendo isso. Ou seja, como uma resposta de Deus num tempo em que a sociedade não coloca Cristo mais no centro. Exatamente. Né, nega Cristo, porque o nosso carisma também, ele é muito isso, né? Tanto que nós falamos que nosso carisma é cristocêntrico. Ou seja, Cristo é o centro, né? Nosso carisma. O homem também hoje, o despudor, né? Que é tanto despudor interno como externo, né? A sexomania, tudo é permitido. A gente entra já lutando contra isso. E outras coisas, né, que vão surgindo, né? O vazio do homem, a sociopatia, uma sociedade doente. A sociedade está doente. Sim. E a gente Você vê agora esse bebê reborn, né? Agora, né? Pessoas levando eles para o posto de saúde, para vacinação. Para batizar. Para batizar. Diz que tem 3 preparando aí para o Monsenhor Rômulo batizar. Será que... Isso é uma sociedade doente, sem pudor, irmão. Eu fico vendo essas coisas, eu digo assim, meu Deus, será que esse vídeo é fake? Mas é verdade, as pessoas estão assim. Será que é inteligência artificial? Pois é, a gente jura que é uma montagem, uma brincadeira. Isso. Mas não é, as pessoas estão assim mesmo. Estão. Né? Vazias, sem sentido. Sem sentido na vida, né? Exatamente. Então, nosso podcast, o Ponto X da Questão, partilhando com Osmar Santos sobre a sua experiência pessoal de vocação, de carisma, da sua comunidade, para que possa elucidar um pouco a sua experiência e fazer com que você reflita um pouquinho sobre qual é o seu lugar na igreja. Qual é o seu lugar no reino de Deus? O que é que Deus quer para você? Você já se perguntou isso? Eu acredito que seja a pergunta mais desafiadora e que muitos não têm a coragem, Osmar, é de perguntar o que Deus quer. Por quê? Porque muitos já têm pré-estabelecido, eu quero isso, aquilo, aquilo. E eu digo assim de maneira pessoal que foi Deus quebrou as minhas pernas também, porque eu tinha projetos, sonhos, e aqui eu digo, Deus não chama pessoas que não sonham. Porque pessoas que não sonham não têm esperança, não têm sentido na vida. Não tem perspectiva. Exatamente. Deus chama pessoas que têm sonho, que têm projetos, que o ame a tal ponto que seja capaz de deixar os seus sonhos, seus projetos, para viver os sonhos e o projeto de Deus. E quem não estiver disposto diante disso, vai ser muito infeliz a tal ponto de querer abandonar o barco. É porque as pessoas, elas têm medo de perder. Sim. Não quer dar. E sabe que Deus vai pedir algo delas. E aquilo que o Papa Bento XVI, né, nos fala, né, que Deus, que nós não vamos perder nada, nós vamos ganhar tudo. Ganhar tudo. Ele tirou as palavras. Eu estava pensando isso também, que ele não nos tira nada, ele dá tudo. Dá tudo. Só que muitos não conhecem, não entendem isso e acaba virando as costas, se fechando, não quero. Né? Então é mais nesse sentido, mas deixe Deus fazer em você. E como eu costumo dizer, né? Se lutar contra Deus, a gente sai perdendo, porque Ele vai ganhar. Santo Agostinho vai nos falar disso, né? Ele vai ganhar. Venceste, né, Senhor? Pois muito obrigado, Osmar. Diga aí suas últimas palavras aí para os nossos que estão acompanhando o podcast Ponto X da Questão. Mais uma vez quero agradecer sua presença aqui. E é grato pela partilha, né? Acredito que vai ajudar muita gente a entender um pouquinho e acredito que não somos aqui a resposta, nem temos a solução, mas acredito que tenha levado alguém a refletir o que fazer diante desses desafios presentes. Gratidão a você, a Deus, né, por essa oportunidade de estar aqui. E queria mais tempo para falar, para especificar, para explanar, né? Mas eu acredito que esse momento aqui é o suficiente para chegar nos corações, né, de quem está precisando, de quem necessita. Muito grato poder expressar esse momento, falar de novas comunidades.
que é um assunto que a gente pode... Pertinente à nossa realidade, né? E a gente pode viver, a gente pode ainda se debruçar ainda, tem muita coisa a sabermos sobre as novas comunidades, tem muita coisa maravilhosa. Então, assim, esse é só um aperitivo. Com né? certeza. É Pra só que a primeira de tantas vezes que você participará do nosso podcast. Amém. Para que as pessoas compreendam, né? E busquem a vontade de Deus, que talvez... Eu sempre costumo dizer na minha comunidade que agora pode estar nascendo um membro só Deus. Uhum. Deus está fazendo um membro só Deus, nascendo e que vai chegar até nós ainda. Com certeza. Da mesma forma, Na comunidade. está nascendo uma pessoa que quer renascer. Isso. Entende? Então, é isso que eu penso e eu sou muito grato a Deus, muito feliz e finalizando, eu saí da missa de renovação da comunidade naquele dia mais decidido. Amém. Esse é o propósito, né? Saí mais decidido. Quando eu me levantei ali, que eu estava de joelhos... Mostra aí pro povo aí o anelzão. Quando eu vi o Osmar lá na missa, mostra desse jeito. Ó. Eita. Foi a renovação pelo celibato do Reino dos Céus. Mas eu levantei ali da seguinte forma. Estou mais decidido a conviver com pessoas decididas. Não com pessoas mortas, indecisas no caminho. Né? Porque a gente tem coisas que a gente precisa renunciar. A convivências que a gente precisa renunciar. Então eu estou disposto a viver com quem está disposto para salvar outros. Né? Então me levantei desta forma, decidido a renunciar quem não me faz ir para o céu. Que não me aponta o céu. Amém. Amém. Então, muito obrigado você que nos acompanhou. Continue compartilhando essa live, que é muito importante, para que chegue a mais pessoas esse ponto X da questão, que é a vocação, a resposta de Deus aqui, o Osmar partilhando, para que você um dia possa estar compartilhando aqui também, fazendo parte do nosso podcast, quem sabe dizendo, hoje eu estou decidido, né? Tomei a decisão. Assim como o Osmar, como eu, que sou profundamente feliz. Nisso não quer dizer que estejamos ausentes do sofrimento, de lutas, de batalhas, de dores, sofrimento. Não. Mas é algo, quando nós encontramos nossa vocação, nosso lugar na igreja, nós passamos por tudo isso. Mas é muito mais leve, com sentido, resiliência na nossa caminhada. Né? Então, muito obrigado você que nos acompanha. Também agradecendo aqui nos bastidores o Vitor. Deus abençoe, Vitor, pela sua presença aqui em nosso meio. O Vitor também, da cidade de Morrinhos, está aqui no nosso estúdio nos acompanhando. Muito obrigado, Deus abençoe. E, tradicionalmente, nós terminamos o nosso podcast sempre fazendo uma oração. Então, nesse momento, convido o Osmar também a erguer as mãos em direção à câmera e nós vamos orar por você. Deus amado e querido, neste momento em que nós estamos aqui, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor derrame uma unção poderosa, Senhor, do Teu Espírito Santo sobre os corações indecisos, sobre os corações que ainda não encontraram, não ouviram a Tua voz, para que se dilatem, possam acolher e ouvir, Senhor, a Tua voz que é suave, que é determinante, Senhor, que nos faz quebrar as nossas pernas, os nossos projetos, para sonhar os Teus sonhos, os Teus projetos e realizar. Senhor, sobre aqueles que não estão ainda dispostos, que o Senhor os dê um espírito decidido, um espírito aberto, um coração disposto, Senhor, a acolher a Tua vontade, Senhor. Que a Tua palavra poderosa, Senhor, caia sobre os corações como a semente que é lançada, Senhor, e que esses corações, como um bom terreno, possa germinar e crescer, Senhor, para florir, dar frutos, Senhor, como diz Santa Clara, devo florir aonde o Senhor me plantar. Senhor, desperta, Senhor, os corações, manifesta, Senhor, o poder do Teu Espírito Santo, para que suscite vocações na comunidade Só Deus, na comunidade Renascer e em tantas comunidades que o Senhor mesmo suscitou, que o Senhor mesmo quis e quer, para que seja a Tua voz, a Tua presença neste tempo ao mundo carente da Tua presença, Senhor. Abençoa cada homem e cada mulher, Senhor, para que responda com fidelidade, Senhor, o Teu chamado. Isso é o nosso clamor, a nossa oração, Senhor, nesse podcast, nesse momento, Senhor. Que a Tua bênção desça sobre cada um, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita
Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito obrigado você que nos acompanhou até agora, ou você que estará acompanhando depois. É o nosso podcast Ponto X, a questão. Hoje contamos com a presença do Osmar Santos, da comunidade Só Deus, da cidade de Morrinhos, partilhando sobre vocação, carisma, experiência de comunidade nova, a sua experiência pessoal, também um pouquinho da minha partilha, com o intuito de que possa isso esclarecer um pouco mais e ajudar você a encontrar o seu lugar na igreja, no reino de Deus. É o Ponto X da questão, falando sobre vocação, carisma, com Osmar Santos, nosso podcast, o Ponto X da questão, com você. Deus abençoe, até o próximo!